Olá, Oi, Bi! oi Pati, tudo bem? Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui na nossa conversa entre irmãs terapeutas, mais histórias para contar e hoje o nosso tema é exatamente este, as historinhas que contamos para nós. E isso a gente faz com uma facilidade, acabamos nos escondendo atrás das histórias que nós contamos para nós mesmos. É uma forma de nos proteger, mas acabamos nos sabotando. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Isso. E uma historinha, né, que uma vez é contada, duas vezes, três, cinco, dez, ela vira uma verdade. Uma verdade que a pessoa acredita cegamente. Logo que aquilo vira uma verdade, no mundo da pessoa, né, ali na cabecinha daquela pessoa, ela vai começar a colocar aquilo em prática. Logo, ela está sendo escravizada, manipulada pelaquela história, que ela mesma contou para ela, para quê? Para se defender de algo, para se esconder de algo, para conseguir suportar uma dor. Mas só que isso é uma ilusão. E toda ilusão, ela tem um fim. Então, nós vamos trazer aqui formas de identificar quando se conta uma historinha, né, para si mesma, sugestões, exemplos, para que vocês possam identificar aí na vida de vocês. Exato. Então, como a Paty falou, é uma forma de nós nos protegermos, mas se nós continuarmos acreditando ou contando essas pequenas histórias, e essas histórias às vezes são só mentalmente, a gente nem fala, né, para uma outra pessoa, a gente não compartilha, a gente fala para nós mesmos. Mas se nós continuarmos nesse movimento, ele vira um hábito e nós não saímos da dor, né. Não há cura para a nossa vida, a gente fica preso nessa ilusão. E aí os processos terapêuticos, eles são muito importantes nesse momento. Então, a gente sempre traz os temas, a gente sempre traz, né, formas de se trabalhar em cima desses temas, mas nós sempre deixamos a indicação da terapia. Se você não consegue sozinho, busque auxílio. Eu e a Paty, nós estamos aqui com as nossas ferramentas, né? Mas há muitas outras terapeutas, outras formas, né, de trabalhar terapeuticamente. Então, não trilhe sozinho, é um caminho só seu, mas você não precisa estar sozinho. E hoje é mais um tema importante para nós nos darmos conta. A gente faz isso também, eu e a Paty, a gente também faz isso. Não é à toa que a gente escolhe os temas, né? Nós escolhemos os temas ou porque nós já vivemos no passado, ou porque nós vivemos recentemente, ou porque nós ainda estamos nesses processos. Então, nós sabemos como é contar essas historinhas. Então, como a Paty trouxe, a gente fala uma vez, duas, isso acaba se tornando uma verdade, e nós nos perdemos dentro dessa mentira-verdade, depois a gente não sabe mais o que é realmente a verdade, né? Então, fique muito atento ao seu mental, muito atento com os seus pensamentos que se repetem e essas histórias que vocês contam para vocês mesmos. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre as histórias dentro dos relacionamentos, tá? Vou trazer aqui um exemplo para vocês, que eu assisti um vídeo falava um pouco sobre isso e juntei, né, mais com um comentário de algumas clientes. Então, muitas mulheres, né, falam para si mesma, né? Ah, eu nem quero que meu marido abra a porta do carro para mim. Não, eu não quero. Eu consigo pagar a minha conta sozinha. Não, eu consigo carregar esse peso aqui sozinha. Eu posso trocar o botijão de gás. Eu posso consertar o chuveiro. Mas será que tu quer mesmo? Poder pode. Mas será que tu quer? Na verdade, essa também é uma historinha que nós contamos para nós mesmos. Por quê? Porque na maioria dos casos, a pessoa que fala isso eu não quero é porque ela não teve. Então aquilo dói tanto de não ter tido esse acolhimento, essa ajuda, esse cuidado, esse amparo, que ela fala que não quer. Então, essa também é uma historinha que se conta para poder se defender, para poder minimizar sua dor. Porque é claro que toda mulher quer ser acolhida, é claro que toda mulher ela quer
ser cuidada, seja pelo seu marido, seja pelo seu namorado, seja pelo seu pai, seja por um irmão mais velho, fazendo algo que para ela não é tão confortável fazer. Para nós mulheres é muito fácil ir ali fazer uma comidinha, é uma coisa que está já no nosso DNA. Para o homem é muito fácil lá fazer algo, pegar um peso, né, pregar um prego. Se a gente tiver que fazer isso, vamos fazer. Se eles tiverem que fazer comida, também vão fazer. Mas é muito fácil para uma das partes. Então, nós contamos essa historinha para minimizar uma falta. E só que dentro dessa falta, o que a gente faz? Nega aquele acolhimento. Então, perceba. Será que tu não quer mesmo isso ou tu não teve e por não ter isso dói muito? E hoje tu está repelindo. Então observe o que tu anda negando dentro do teu relacionamento. Qual é a ajuda que tu anda negando? Ou quais são as tarefas que tu está tomando todo para ti, sendo que às vezes é a tarefa do outro. Ninguém pode fazer tudo, ninguém tem todos os dons. O outro também tem os seus dons. E as coisas precisam ter, né, Bi, um equilíbrio, né? Então a Bi sempre nos traz aqui a constelação, né, dizendo que entre marido e mulher, me corrija, tá, Bi, se eu falar alguma coisa errada, mas entre marido e mulher não existe a hierarquia, existe o dar e receber. Então, eu não posso fazer demais e nem meu marido demais, e nem eu de menos, nem ele de menos. Temos que estar no equilíbrio. Então, quando eu quero fazer todas as funções, executar todas as tarefas, eu não deixo também que ele participe, que ele faça parte dele. Então, eu posso negar, contando uma historinha para mim que eu não quero, não preciso, mas na verdade eu não tive. Então, eu não sei como é ser cuidada, eu não sei como é alguém abrir a porta do carro para mim. Logo, essa historinha ela é uma falsa verdade. E ela vai me escravizar dentro dela e vai impedir com que eu viva coisas extraordinárias. Então, esse é um exemplo, mas estenda isso para várias outras coisas dentro do relacionamento. Às vezes, um relacionamento não flui, não evolui, não vai para outro nível por conta dessas mentirinhas que a gente conta, essas historinhas que a gente fica apegada. Exato. E dar conta da verdade dói. Dentro da constelação a gente fala muito isso, né? Eu dou conta da minha vida. Então, às vezes, dar conta da verdade dói. Então, nós nos escondemos atrás dessas histórias. Então, tem um ditado, me fugiu, Paty, vê se tu me ajuda a lembrar. Mais vale uma verdade que dói do que uma mentira. Tem uma história assim, né? Enfim, mas eu entendo que mais vale uma verdade que dói do que uma mentira que acalma, enfim, é a ilusão, né? Isso. Então, às vezes a gente não dá conta de perceber, né, a real verdade. Então, sim, é necessário às vezes de um tempo para processar, alguns dias, alguns dias chorando, algumas lágrimas, faz parte. Isso mostra que nós não damos conta, mas nós estamos disponíveis a olhar para isso, mesmo quanto vá doer, né? Então, mais vale sim uma verdade que esteja doendo de nós ficarmos presos nessas historinhas nos sabotando. Uma outra história, e aí são para as mulheres solteiras, né, que eu recebo muito e é um tema da terapia, né? As mulheres querem encontrar os seus parceiros e tá tudo certo, ninguém veio para viver sozinho, e eu acho que sim, tem que seguir na busca até encontrar. O relacionamento é algo importante, mas na parte do início aí, né? Ele mandou mensagem, ele não mandou mensagem, ele curtiu minha foto no Instagram, né? Deu um joinha. Isso não significa que ele goste de você. Então, as mulheres geralmente se perdem nessas histórias, né? Mas ele tá me seguindo na rede social, ele curte todas as minhas fotos. Mas ele te chamou para sair? De fato, não. Então, significa que ele não quer. Uma das questões dos homens é a atitude. Então, o homem, energeticamente falando, ele precisa do movimento, ele traz o movimento. Então, eu sei que às vezes as mulheres não gostam de ouvir isso, mas o nosso lugar sim é de espera.
é de esperar. A gente pode mostrar que queremos de uma outra forma, mas não a atitude em si, né, de convidar o homem para sair. Esse movimento é o homem que faz. Então, se ele só fica curtindo as fotos e não te convida, é porque ele não quer sair. Ou se ele dá uma desculpa, ou te convida na última hora. No sábado à noite, às 8 horas da noite, ele te manda uma mensagem para vocês jantarem às 11. Ele não quer, você não é a primeira opção. E isso dói. Mas nós contamos essas histórias. Mas ele me convidou para sair para jantar no sábado à noite. Sim, mas 2 horas antes das 11, né? 3 horas antes das 11. Ele não mandou mensagem na quarta-feira. Vamos sair para jantar no sábado? Aí tem outro peso. Percebam a diferença? Então, essa é uma das historinhas que as mulheres ficam perdidas. E elas contam essas histórias para elas mesmas, né? Mas ele me segue, ele curte todas as minhas fotos, ele até diz que eu tô bonita, que foi legal, enfim. Mas ele não tomou atitude de fato. Ele não te convidou para jantar na quarta-feira, ele não te mandou mensagem na quarta, para jantarem no sábado. Ele te mandou horas antes no sábado. Então, são histórias que eu percebo que há muita dor entre as mulheres. Então, percebam como nós nos enganamos para não doer, né? Essa é a questão. E aí nós perdemos o nosso tempo, digamos, com essas historinhas, né? Então a mulher deixa de dizer sim para uma outra pessoa que ela conheceu, esperando aquele que disse que ia convidar para sair, que ia mandar uma mensagem e não fez, e nós ficamos, né, nesse looping. Então observem, isso são só 2 exemplos que eu e a Paty a gente trouxe, mas é importante olhar e ter coragem para olhar. Vai Sim. doer, sim, a gente não vai gostar, não, mas é importante. Porque depois né, de tomar consciência, depois que vem o choro, a cura está bem próxima. É verdade. E depois de descobrir, né, Bi, olhar para isso, vai doer só mais uma vez, né? Vai doer naquele momento. Mas o que que é uma dor se já tá doendo tantas vezes? Dói mais uma vez, mas vai ser a última, né? Então, realmente, a verdade, ela liberta, né? A verdade nos liberta daquele mundo de ilusão. Então, isso das historinhas que a gente conta para nós é muito vasto e é para vários assuntos. Uma das coisas que a gente ouve muito também, e acontece com todos nós, é a procrastinação. Ah, eu tenho que fazer um vídeo, eu tenho que escrever um texto, eu tenho que estudar, eu tenho que escrever um conteúdo, mas por que que eu não faço? Ah, eu estou procrastinando. Será que é procrastinação ou é um medo de alguma coisa? O medo do fracasso, o medo da crítica? Nós recebemos críticas, né, Mi? Nós estávamos comentando isso agora há pouco, né? Que nós recebemos críticas nas nossas postagens, faz parte. E o que que a gente vai fazer com isso? Sentar e chorar? Não fazer mais? Não. Nós vamos entender onde podemos melhorar. O que que isso veio me mostrar? Mas muitas vezes a gente procrastina em algo porque tem medo de encarar esse fracasso, que não existe fracasso. Existe aprimoramento, existe um desafio. Se uma pessoa te desafia com algo ou te aponta, pega aquilo e usa para uma coisa boa. Todas as coisas na vida têm dois lados, tem duas polaridades. Tudo tem duas polaridades. Então, tu pode te esconder por conta daquilo, ou tu pode pegar aquilo e aprimorar o teu mundo. Então, como anda a procrastinação na tua vida? Ah, mas é que eu sinto preguiça, eu não presto atenção. Será? Ou é todos esses medos vestidos de procrastinação? Né? A procrastinação é um nome bonitinho, né? É melhor usar procrastinação do que usar, não quero fracassar. Eu tenho medo de me expor. É mais bonitinho, né? Mas é uma historinha. Só que uma historinha contada várias vezes vira uma verdade. É igual aquela historinha, né, do Pedrinho e o Lobo, né? Que o Pedrinho sempre Sim. contava, lá vem o lobo, vem o lobo. É sempre mentira. O dia que o lobo veio de verdade, ele alertou a cidade, ninguém acreditou. Por quê? Porque a história que ele contava era sempre mentira, então ninguém mais acreditava nele. Então ele criou para ele que ele era um menino mentiroso. E o dia que ele falou a verdade, ninguém acreditou, né? E daí as pessoas se deram mal, porque daí o lobo veio, né? Invadiu a cidade. Então veja que uma mentira dita várias vezes, ela vai virar uma verdade. Isso é para nós também. Você tem sempre que lembrar
que quando tu fala algo, não é só as pessoas que vão te ouvir. Primeiro, quem é que vai ouvir primeiro? As tuas células, todas as moléculas de água do teu corpo, todo o teu campo espiritual, ele vai se movimentar para que aquilo aconteça. Porque a nossa mente, ela não sabe que aquilo é verdade ou não. Ela sabe que aquilo está sendo dito. E junto com aquilo tem um sentimento. Logo, isso pode virar uma forma pensamento. E lembra, vocês estão sempre dentro de um ambiente. Daí nós vamos olhar já para a geobiologia. Ao teu redor tem um local. E esse local ele vai ficar impregnado com o que tu fala, com o que tu pensa, com o que tu sente. E isso vai te envolver, vai te ajudar a construir esse mundo de mentira, de historinhas. Então é importante analisar. Será que é mesmo a procrastinação? Será que isso é mesmo um medo? O que está por trás disso? Qual é a realidade por trás desse sentimento? As perguntas ajudam muito, né? É muito usado, né, Bi, na constelação familiar. A gente sempre fala, né, nas barras de Axis, em outras técnicas também. Então, a pergunta, o autoquestionamento, ele traz muita verdade, porque o nosso corpo se movimenta para encontrar aquela verdade. Então, não se prenda a uma primeira ideia. Será que eu sou assim? Será que isso é de tal jeito? Faça essa pergunta. Talvez isso possa estar escondendo algo muito maior. Exato. Então, um outro exemplo de historinhas que a gente pode trazer é para a vida profissional. Uhum. Muitas pessoas querem mudar de carreira, querem fazer transição, mas às vezes elas não conseguem, porque elas ficam presas nessas historinhas. Eu e a Paty, nós fizemos transição 2 vezes, né? Eu fui 2, tu foi também 2, Paty? Eu fui duas 3. também. 2? Acho que foi É. isso, duas. Então, eu e a Paty, nós éramos CLT, ó, faz um bom tempo isso, né? E um bom tempo. Então, um exemplo, então, né, de trabalho de CLT é o salário fixo, né? É aquela rotina, é você cumprir tarefas que estão te passando, então você não precisa assumir, né? Assume a tua tarefa e não, né, uma grande empresa, enfim. Aí você paga, você recebe aquela função que você está exercendo, aí X dia esse valor vai estar na tua conta, e aí isso passa uma tranquilidade, passa uma estabilidade, né? Mas você não está feliz. E aí as pessoas ficam presas na estabilidade, né? E na verdade não existe estabilidade, né? Olhando de uma forma geral, não existe estabilidade. Hoje eu estou num emprego e eu posso a qualquer momento ser demitido por N motivos, né? Então essa também é uma historinha que as pessoas contam para não fazer essa transição. Mas na verdade, no fundo, pode ser um medo de não dar certo, um medo de assumir as responsabilidades, né? Eu, se não trabalho, não atendo, eu não ganho. A Paty, se não atende e não vende o curso dela, ela não ganha. E aí, onde fica? Eu vou colocar a culpa em quem? Não existe culpados. No meu trabalho no da Paty não existe nós, né? Sim, somos empresárias, então a gente temos que estar aqui, temos que oferecer o nosso trabalho, temos que divulgar, então não temos culpados. E aí a gente fica preso nessa historinha. Então, a questão do profissional é o medo, né, de arriscar, é sim se autorresponsabilizar. Se deu errado, ok, fui eu. Se deu certo, ok, também, fui eu também, né? E eu brinco, né, que na época que eu estava fazendo a minha segunda transição, eu dizia, ai Deus, não tem plano B, tem que dar certo. Não existe plano B. Eu quero ser feliz trabalhando como terapeuta, auxiliando as pessoas, então não tem plano B. Ou dá, ou dá. Eu não criei um plano B, eu não criei historinhas. O que que eu fiz? Eu fui olhar onde estavam as minhas crenças. O que me limitava? Onde estavam os meus medos? Então, se você está vivendo um processo hoje a nível profissional, observe as historinhas que você está criando e, na verdade, tente identificar os medos e as crenças, porque é isso que está fazendo com que você conte essas historinhas. Porque é uma proteção, nós nos protegemos. Então, nem todo empresário teve grande sucesso,
no primeiro movimento. Não, o fracasso faz parte. Como a Paty trouxe, né, os comentários, né, sobre o nosso trabalho na rede social, negativamente falando, faz parte, a gente vai olhar para isso e vai perceber onde eu posso melhorar, como eu vou, né, aprimorar. Então, o fracasso, ele faz parte do sucesso, né? Então, todo mundo que tem sucesso hoje, em algum momento fracassou. Então, observem que tudo é positivo, tudo depende da forma que nós olhamos, né? Então, a dor também faz parte do processo. Eu postei ontem, nas minhas redes sociais, uma frase que quem assinava era o universo, né? Então, a frase dizia mais ou menos assim, que a vida, né, aperta, esmaga e traz as dificuldades, mas só assim a gente se mexe, né? É. E aí no final estava assinado o universo, que é a vida, né? Então tudo que chega é para nós, tudo que chega nós damos conta, às vezes nós precisamos de ajuda, então a gente vai em busca dessa ajuda terapêutica, né? Mas a gente dá conta. Isso é um convite sempre para nossa melhora e sempre para nossa cura. Então, cuidem as histórias para vocês não demorarem mais tempo no caminho, né? Poderia ter atingido a sua meta antes, mas você preferiu ficar contando as historinhas. E a gente perde tempo, de fato. Então, são, né, essas 3 dicas aí de historinhas que a gente queria compartilhar com vocês como um convite de reflexão. Esse é sempre o nosso objetivo. E a gente fala, né, que, eu não vou fazer isso porque é difícil. É uma historinha, né? Então a gente tem que pensar assim, ó, é difícil? Tudo bem, pode ser difícil, mas só tem que ser possível. Então veja que até um simples comentário do dia, ali já pode ter uma historinha que vai nos limitar. Então nunca mais diga que isso é difícil. Pode ser difícil, não precisa ser fácil, só tem que ser possível. Alguém fez, alguém conseguiu, então tu também consegue. Então reflita, olhe para isso, perceba onde estão as historinhas na tua vida e transforme. Todos os dias é um convite para um crescimento. Todos os dias nós temos a oportunidade de crescer, de dar um passo adiante, de ser melhor e, logo em seguida, transbordar na vida de outras pessoas aquele mesmo aprendizado, para que o universo nos mande mais coisas, mais conhecimento, mais informação. E essa é a lei da vida. Crescer, crescer constantemente. E lembrem, né, se você pensou, se você sentiu, você pode realizar. Senão não passaria pela sua mente nem pelo seu coração. Então não é impossível. É verdade. Que bom! Mais um vídeo. Espero que isso tenha feito algum sentido aí na tua vida, que possa ter tocado o teu coração de alguma forma, ter te ajudado a ser melhor. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários para nós vamos adorar ler. E isso vai aprimorando também os nossos vídeos, né? Nos dando mais ideia, deixando tudo melhor, né? Para nós e para vocês também. Então, foi um prazer estar aqui mais um dia com vocês. Até, até nosso próximo vídeo. Até!